Bom dia. Hoje nós iremos começar Miqueias 2, tá? Nós iremos continuar, gente, falando da opressão maligna de tudo, viu? Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade, maquinam mal, à luz da alva e praticam, porque está no poder das suas mãos, e cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra essa geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivo, porque o tempo será mau. Assim diz o Senhor. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo ele a troca. Como me despoja, tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lança o cordel pela sorte. Não profetize, os que profetizam, não profetizem desse modo, que senão apartará a vergonha. Ó vós que sois chamado a casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor. São essas suas obras? E não é assim que fazes bem as minhas palavras aos que andam retamente? Mas há pouco se levantou o meu povo contra um inimigo, de sobre as vestiduras tiraste a capa daqueles que passavam seguros como homens que voltavam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, dos seus meninos tiraste o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Ó, a Bíblia está escrito sobre corrupção, viu, gente? E tem muita gente que acha que não, né? Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo: eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal profeta desse povo? Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, e pô-lo-ei todos juntos, como ovelha, como rebanho, no meio do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão de homens, e subirá deles o arroteador. Eles romperão a entrada pela porta, e sairão por ela, né? Aqui Deus fala tudo que ele pretende fazer com essas pessoas corruptas, mentirosas. Miqueias falou contra aqueles que planejam obras malignas durante a noite e levanta de madrugada para executá-la. Passa o tempo todo tramando. Isso nós estamos vendo no nosso tempo. Isso você vê que, olha, de lá para cá não mudou muita coisa, né? Aqueles que oprimiram os outros, achando que é um Deus aqui na terra, provaria agora os seus próprios infortúnios. Não teriam qualquer participação nas decisões relativas, né? A decisão de nada. Deus não ia dar nada para eles. As pessoas gostavam dos falsos profetas. Até hoje as pessoas gostam de falsos profetas. Aqueles que falam aquilo, só aquilo que eles querem ouvir. Eles não querem ouvir a verdade, eles querem ouvir mentiras, né? E acham certo ouvir mentira. Que lhe dizem somente aquilo que desejam ouvir. Miqueias falava contra os profetas que encorajava as pessoas a se sentirem confortáveis com seus pecados. Os pregadores, por que eles faziam isso? Por dinheiro, gente. Por dinheiro, por poder, eles mentiam, usavam o nome de Deus em vão, tá? E Deus está vendo, Deus não aprova falsos profetas, isso aqui é bíblico. Eles vão ter que pagar muito caro por usar o nome de Deus em vão.
quando não exigia muito de nós e quando nos convence que até a ganância e a luxúria podem ser muito boas para a nossa vida. Não interessa se você está fazendo os outros sofrer ou não, o interesse é o seu poder, né? É isso que os corruptos pensam. Mas um verdadeiro pregador da palavra de Deus fala a verdade sem se importar com a sua audiência gostaria de ouvir. Você pode ter poucas pessoas que que ouvem o seu canal, mas você pode ter certeza que aqueles poucos foi Deus que mandou. Você não está mentindo, você não está trapaceando, você está usando a palavra de Deus, né, para transmitir apenas a verdade. A profecia de Miqueias focaliza como um telescópio a imagem de dois grandes eventos: o retorno de Judá e do exílio de Babilônia e a grande reunião de todos aqueles que creem em Deus, né? E creem na volta do Messias. Deus concedeu a seus profetas a visão de vários eventos futuros, mas não necessariamente a capacidade de discernir quando esse fato ocorreria. Deus não falou mês nem um ano, Deus falou que vai acontecer, mas não deu data, tá? Por exemplo, eles não podiam calcular o longo período de tempo que passaria entre o exílio da Babilônia e a chegada do Messias. Muitos ficaram até 70 anos no exílio, né? Como Israel. Mas podiam ver claramente que sua vinda certamente aconteceria. A finalidade dessa profecia não era prever com exatidão como esses fatos ocorreriam, mas que ocorreria isso e era fato. E dava esperança para o seu povo. Se ele falasse assim, vocês vão ficar 70 anos no exílio, será que eles iam ficar felizes? Não, né? Eles iam ficar muito tristes, então era melhor você nem saber que você ia ficar 70 anos, né? Miqueias, gente, ele denunciou os pecados dos líderes, inclusive dos sacerdotes, dos profetas, os responsáveis por ensinar ao povo a diferença entre o certo e o errado. Os líderes que deveriam conhecer a lei para né, ensiná-la, havia ignorado e tornado eles ainda piores do que eles eram, né? Com a convivência, com a ajuda daqueles que deveriam de dar bom exemplo. Para os que obedecem a Deus, o Senhor promete que seria reunidos todos, né? Num rebanho, cujo pastor seria o rei, o próprio Deus. Temos aqui uma nítida promessa messiânica que o próprio Jesus confirmou ao se apresentar como bom pastor, né? Bom pastor é aquele que faz acontecer dentro da igreja, não aqueles que separam as pessoas, que as pessoas saem da igreja, não querem nem voltar mais, né? Então, gente, o juízo de Deus não se limitaria aos príncipes opressores, também atingiria os falsos profetas. E hoje nós temos muitos falsos profetas dentro da igreja que usam o nome de Deus em vão, tá? Que prega mentira para o povo. E o povo não sabe discernir o que é certo e o que é errado. São presas fácil na mão desses lobos, né? Falsos profetas que faziam errar o povo de Israel, dizendo que eles poderiam praticar o pecado, que Deus não ia achar tão ruim assim não, né? Eram os profetas que, diante da decadência espiritual, denunciava pelos profetas verdadeiros. Os profetas verdadeiros, gente, era hostilizado, mas os falsos profetas era bajulado, né? Porventura, não é o que vemos em nossos dias? Multiplica-se os falsos profetas que estão a pregar um evangelho que tolera mentiras, arrogância, tudo de errado. E põe um que fala a verdade para ver. Ninguém vai querer saber da verdade, né? Então eles estão mais felizes com aquelas pessoas mentirosas que mentem para eles. Então nós vamos orar, gente, e pedir para Deus abençoar as nossas igrejas e dar discernimento do certo e errado.
Vocês acompanhem a história dessas pessoas que se diz profeta. Leia a história deles. Procura saber como que é a vida dessa pessoa, né? Não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Quem é ela? O que ela faz? Então você tem que ver isso, tá? Não se baseie apenas pela roupa, pelo carro, pelo que ele tem, mas pela sua conduta, viu? Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, pedimos mais uma vez, Senhor, que o Senhor interceda pelo povo brasileiro, Senhor, que o Senhor vá entrando, Senhor, que o seu exército de anjos faça um grande mover, meu Pai. Faz com que as pessoas também, meu Pai, comecem a enxergar os verdadeiros profetas, os falsos profetas. Separa o joio do trigo. Vai abençoando, vai jogando por terra toda a seta do inimigo, Senhor, todos aqueles ninhos de víboras, Senhor, que passa a noite todinha tramando contra, Senhor, aqueles que confiam em Ti, Senhor. Vai abençoando ricamente o nosso presidente, Senhor, o Jair Bolsonaro, Senhor. Coloca a Tua mão poderosa sobre a cabeça dele agora, Senhor. Unge ele com o Teu poder, com a Tua unção, Senhor. Derruba por terra todo o laço do passarinheiro que fizeram contra a vida dele, contra ele, Senhor. Ó Deus soberano, vai, Senhor, colocando o seu exército de anjos com as suas espadas embainhadas nesse país e faça um grande mover, meu Pai, um grande mover nesse mundo espiritual, Senhor. Vai quebrando por terra toda obra de bruxaria, de macumba, feitiço, tudo que fizeram contra o nosso presidente. Abençoe a saúde dele, abençoe a perna dele, coloca a Tua mão poderosa na perna dele, vai curando, vai libertando de toda doença, em nome de Jesus e no poder de Deus. Coloca seu exército de anjos nas ruas desse país, Senhor, que essa semana seja uma semana de vitória, que essa semana seja a semana, Senhor, que nós podemos dar o nosso grito de liberdade, de alegria, Senhor, porque Deus está conosco nessa batalha. Nós não estamos sozinhas, nós nunca estivemos sozinhas. Deus manda falar, continue confiando, confiam, porque Deus está conosco nessa batalha. Essa batalha não é mais nossa, essa batalha é de Deus. Deus manda dizer que essa batalha é dele. A partir de agora é ele que vai entrar com seus anjos aqui nesse país, e todos vão saber quem é Deus nesse país. Aqueles que riram, debocharam, que dá risada do povo na porta dos quartéis, vão ver a mão de Deus sobre eles. Assim diz o Senhor. Abençoe grandemente no nome de Jesus. Amém. Amém. Confiam, gente. Deus fala para nós continuar confiando, porque a mão de Deus vai pesar, e vai pesar muito nesse país, tá? A mão de Deus não está fechada, não está cruzada, tá? Então vamos confiar e crer que Deus vai nos libertar de toda a opressão do maligno. Essa semana nós vamos falar só sobre a opressão e a justiça de Deus, tá? Obrigada, até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus.